E o senhor lembra muito bem, deputado, a intenção, inclusive, que parte do próprio presidente russo, o Vladimir Putin, em ligar para o presidente Lula quase como uma consulta, quase como uma prestação de contas, né, do seu movimento ao se reunir com o Trump, mostrando também a grandeza diplomática internacional do presidente Lula. E ao dizer isso, o senhor me lembrou da lógica, né, que se dá nesse momento de estender essas lideranças. Falamos de Índia, falamos de Rússia, falamos de China, e o Brasil estando na mesma estatura dessas lideranças. Não é só uma estatura de bloco dos BRICS, né? É uma estatura das economias globais que ameaçam os Estados Unidos e por isso são alvo dessas ações. Só que ontem, né, aconteceu um episódio que inegavelmente impacta muito nisso também. Foi o cancelamento da reunião que o ministro Fernando Haddad teria. Depois de ter enviado já o link para a participação da reunião, tudo agendado, tudo combinado, foi cancelada. O Fernando Haddad, ministro, esteve em Globo News e citou, né, a intervenção de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que negaram, né? Negaram naquele jogo que estão construindo, que é um jogo de morder e assoprar sobre a sua real relevância dentro da Casa Branca para essa estrutura do tarifaço. Por vezes alegam que são eles que ditam as cartas e depois tiram, né, quando a opinião pública meio que se fortalece contra isso, eles tiram o time de campo. Mas o peso desse cancelamento, diante justamente desse bloco que o senhor relatou agora, que tem se consultado nos últimos dias, Brasil, Índia, Rússia e China, deputado. Olha, eu avalio que a mistura que o Trump fez propositadamente, primeiro, de colocar tarifa contra o Brasil em 50%, e, ao mesmo tempo, caracterizar o Brasil como uma ditadura judiciária, quer dizer, isso é algo inacreditável que alguém acredite nisso. Portanto, a repercussão no mundo inteiro, na Europa, inclusive, onde o Lula tem sido caracterizado como aquele que, talvez, pelas circunstâncias, é quem tem, de fato, enfrentado esta fase do Trump. É claro que eu também, com essas seguidas atitudes, porque o secretário do Tesouro, ao não marcar, desmarcar por e-mail e não marcar uma nova conversa, o recado é duro e nós temos que encará-lo desta maneira para nos prepararmos para esse enfrentamento. Não vejo a curto prazo a possibilidade do Trump recuar no tarifaço contra o Brasil. Vai haver mudanças, se houver, se for do interesse norte-americano. E se a gente pegar o exemplo da Embraer, que ela quebraria, a Embraer ela acabou, junto com gestões do poder público, mas também através de gestões da própria Embraer, ela naturalmente trabalhou com aqueles que são interessados neste vínculo de poder vender para os Estados Unidos. Até porque tecnologia em aviões e outros equipamentos normalmente vem do próprio Estados Unidos. E aí eu quero só lembrar, de passagem, do acordo da base de Alcântara, que acabou repetindo aquele que nós tínhamos rechaçado 20 anos atrás e que, me parece, nós devemos nos lembrar, até porque eu tenho dúvida se o Brasil deve ou não retaliar. Se eu for pelo meu ímpeto, eu acho que temos que usar da lei da paridade. Mas eu tenho lido economistas que dizem que pode ser até adequado para a economia brasileira não provocar esse tipo de retaliação em reciprocidade. Então, isso que você comenta da trajetória e do peso do Lula, então,
eu acho que fica facilitado, e esse reconhecimento vem, na minha percepção, como forma de apoio ao que o Lula tem feito. É só no Brasil que gente como o governador de São Paulo e os governadores aí da base bolsonarista, eles dizem que a responsabilidade é do Brasil. Quer dizer, eles querem transformar a vítima no responsável por esse verdadeiro assalto que os Estados Unidos fazem com vários países, especialmente o Brasil. E aí, quando ele diz que o Brasil não respeita os direitos humanos, quer dizer, aí beira a loucura total, porque os Estados Unidos já se envolveu em mais de 250 guerras, onde ele normalmente toma iniciativa em defesa da democracia. Democracia do Trump é com 2 S e 2 verticais em cada S. É grana. Quer dizer, então ele vem... Ele que divulgou, junto com a sua equipe, um projeto de turismo simplesmente na Palestina. E agora o Netanyahu, ele busca, digamos, tomar conta da Palestina enquanto Estado de Israel sionista. O Trump se cala. No máximo, ele fala, olha, tem gente passando fome. Mas quando o Brasil propôs plano de paz, logo no início desta guerra, foi os Estados Unidos, inclusive o governo Biden, que vetou a proposta do Brasil, que teve 12 votos no Conselho de Segurança da ONU. Então, o Trump parece que não percebe que o mundo acordou de que os Estados Unidos não defendem direitos humanos para todos. Eles fazem o discurso, mas defender, inclusive para proteger a sua própria população, esquece. Perfeito, perfeito. Adorei o Democracia com 2 S no cifrão no lugar. Aliás, está sempre na nossa audiência. Renato Arueira, está calhando aí fazer uma charge com isso, viu? A Democracia com 2 S e cifrão do Donald Trump. Muito bom, deputado. E aí, deputado, o senhor, né, tem um papel fundamental justamente na lógica parlamentar e de inter-relações de estados, quando a gente fala sobre a quebra dessa lógica de hegemonia, que não paira só sobre o BRICS, né? Existem muitas relações de bloco, inclusive o próprio ministro Fernando Haddad, sempre que tem oportunidade, cita isso, o próprio presidente Lula, né? Que o BRICS não é um bloco criado para combater os Estados Unidos, é só mais uma abertura de gargalo, porque antes disso Mercosul, porque antes disso G20, porque antes disso outras realidades plurais de comunicação econômica, diplomática, política, né? O fato é que os Estados Unidos não aceitam que não tem as rédeas de toda a narrativa econômica, sendo quase que o fiador das possibilidades de você, como um Estado soberano, possa negociar. E aí nós temos o Mercosul. O senhor é presidente do parlamento do Mercosul. Qual a importância do Mercosul hoje, justamente nesse momento agudo que nós vivemos, né? E também calçando nisso o depoimento, né? A fala, inclusive, muito forte da ministra Simone Tebet, outro dia no lançamento da ponte binacional com a Bolívia, que falava da importância dos países de América, né? Que somados fossem um único país, seria o segundo maior parceiro comercial do Brasil, perdendo para a China e não para os Estados Unidos. Os Estados Unidos cairia para uma terceira potência, né? Então, o Mercosul e o protagonismo de um bloco aqui entre relações de países da América do Sul, para justamente também esquivar desse autoritarismo de mercado dos Estados Unidos. Olha, os Estados Unidos, quando eles provocam o chamado bloqueio econômico, ele tem sucesso com vários países e os países passam por muita dificuldade. Eu estou fazendo essa referência e vou dar um exemplo. O presidente da Colômbia, Petros, quando ele se insurgiu com aquela medida inicial do Trump de deportar latino-americanos e que deveria, portanto, haver a colaboração do governo da Colômbia, ele reagiu contrariamente, só que o Trump veio com a sua violência característica, especialmente até o presente momento, na parte econômica, e o Petros recuou. Eu faço essa referência
Porque eu aprendi na vida que se você tenta um determinado caminho e ele não dá certo, aquilo se volta contra quem fez esse movimento. Eu quero dizer o seguinte, nós temos que trabalhar que nós temos aí hoje no Mercosul 2 países com governos progressistas, que é o Brasil e o Uruguai. Nós temos o Milei na Argentina, que todo mundo sabe da sua militância ideológica, inclusive, e também temos o Paraguai, que tem relações com os norte-americanos antigas e que, independentemente dos últimos governos, tem essa proximidade. Ou seja, deve estar acontecendo sondagens diplomáticas, porque se vem a público e aí não há uma reação do Mercosul, vira uma derrota nossa do Brasil. Mas nós temos um outro caminho, que é o acordo União Europeia-Mercosul, que é um mercado de mais de 700 milhões de pessoas, que tende a ser o maior acordo comercial do planeta. Portanto, eu creio que este movimento, e não há sinal de recuo dos europeus frente a esta, eu diria, esta busca, inclusive está previsto que pode haver assinatura definitiva neste semestre, sob a presidência do Brasil, do Lula, na questão do Mercosul. Bem, ou seja, eu penso que a sua hipótese é boa, ela tem que ser tentada, eu só ponderei, porque fazer certas tratativas de maneira pública não ajudam. Falando claramente, os países, eles, obviamente, primeiro pensam na sua própria defesa, para depois buscar se movimentar em conjunto. Mesmo a China, que já, eu falei da declaração forte, a China está preparada para qualquer guerra, segundo palavras do seu presidente, e a China anunciou que vai comprar café brasileiro. Então, são sinais, eu diria, curtos e diretos. Né? E ao dizer, como você mencionou, que não é um bloco contra os Estados Unidos, você fez um comentário que eu quero também reforçar. Os Estados Unidos, eles querem ter o comando discursivo e, digamos, a subordinação. O que os Estados Unidos não toleram é um país que levanta a cabeça. Então, quando nós vemos brasileiros como Eduardo Bolsonaro, como o Bolsonaro pai, como os bolsonaristas, defendendo o ataque que o Trump faz ao Brasil, eu não creio que exista na história do Brasil um movimento público de trairagem como esse que está sendo feito. E aí você também registrou que quando, por exemplo, o governador de São Paulo, de forma absolutamente destrambelhada, ele procura o secretário de Negócios norte-americanos aqui na Embaixada Americana no Brasil. Depois ele vai no Supremo e propõe que libere o Bolsonaro para ir lá resolver o problema. Loucura total. Né? E, portanto, agora há um movimento dos governadores dizendo que a culpa é do Lula. Bem, a culpa do Lula é também a taxação de 50% sobre a Índia? É culpa do Lula a taxação sobre o Canadá, a ameaça contra o México, etc., etc.? Então, eu diria, esta atitude literalmente de traição, não é? De vassalagem total com os norte-americanos, eu diria, é ensurdecedor, né, a mudez de empresários brasileiros, né, de representantes de segmentos que estão sendo prejudicados. Mas isso também está sendo tratado, avalio, e não pode também ser de maneira pública. Ou seja, eu penso que o Brasil ele não está isolado e, portanto, esta construção vai continuar. E como o Trump deu ordem para o Putin de que ou encerrava, para que encerrasse a guerra em 20 dias, está na cara que ele não vai conseguir.
Então, é uma questão de tempo para todo mundo ver que o Trump é absolutamente errático, o que não significa que seja bom ter uma bomba atômica na mão de um sujeito como o Trump, né?